Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Começamos um novo mês, o mês de setembro, né? O Vasco vai viajar aí para a Bahia, um confronto muito difícil no domingo, mas no nosso vídeo aqui a gente vai falar em relação ao jogo Vasco e Fluminense, mando do Vasco da Gama. O Vasco tem o direito do mando de campo, só que o Vasco ainda não sabe aonde vai jogar. A gente vai ter a nossa opinião em relação a essa notícia que a gente vai abrir aqui, e a gente vai opinar sobre isso, como a gente até falou ontem. Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos falar para vocês sobre essa notícia aqui. Gente, o Lúcio Barbosa, né, que é CEO da SAF, diz o seguinte aqui, nessa nota aqui, foi ontem mesmo, né, naquela reunião que teve ontem sobre a interdição de São Januário. O Lúcio Barbosa diz que lutará para que o Vasco enfrente o Fluminense em São Januário com torcida. O CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, quer que o time jogue em São Januário contra o Fluminense, dia 16/9, e vai brigar para que isso aconteça a qualquer custo. Lúcio Barbosa. Meus amigos, é o seguinte, a gente tem uma opinião sobre isso. Mesmo que for liberado, o Vasco vai ter que também resolver a situação do BEP, né, que é o órgão aí de polícia que faz a segurança do estádio em clássicos. Ele disse que os clássicos no estádio de São Januário hoje não tem condições. E eu concordo com isso. Eu acho que é uma alternativa errada, porque o Vasco vem de um jogo onde o Vasco teve aquelas confusões diante da equipe do Goiás, onde estourou toda a confusão depois de anos o Vasco não ter feito confusão em São Januário devido à gestão de merda do Vasco de hoje, né, que deixou essa porra, principalmente aí ano passado, o Vasco fez campanhas ridículas, principalmente na Série B. Isso foi se acumulando, o torcedor do Vasco foi se revoltando e foi o que foi. É um jogo de alto risco. Hoje o jogo Vasco e Fluminense é um jogo perigoso. Tem uma rixa muito grande entre as torcidas, né? Principalmente com a torcida aí do Vasco e do Fluminense. Nesse clássico há uma rixa muito grande. E se você vai voltar de uma punição onde os caras estão aí querendo foder com o Vasco a todo custo, é um risco muito grande colocar Vasco, Fluminense e São Januário. Vamos ter São Januário? Vamos nos brigar por São Januário? Sim, para os clássicos fora do estado do Rio de Janeiro.
mas os clássicos daqui, principalmente esse jogo contra o Fluminense, que é um verdadeiro pavio de pólvora nesse exato momento, não concordo desse jogo sem São Januário. Além de ter menos capacidade, onde o torcedor do Vasco, se você colocar o Nilton Santos, você vai colocar o dobro desse torcedor, em vez de 20, você vai colocar 40. Você vai ter um estádio onde tem um conforto muito grande, tem um gramado em perfeito estado, e para um clássico seria ideal. O Vasco teve vários jogos de Vasco Fluminense no Nilton Santos. Eu acho que São Januário hoje não é um estádio adequado para um jogo dessa tal importância, da volta da torcida do Vasco, num jogo de rixa muito grande. O torcedor do Vasco vai querer comparecer e, devido do torcedor do Fluminense, que você vai ter que colocar 10%, mesmo assim vai dar uma merda muito grande. Um jogo de alto risco, você voltando do estádio por punição devido a confusões no estádio, não é um jogo ideal para a volta do Vasco. O Vasco tem que evitar Vasco Fluminense ser de São Januário. Discordo do Lúcio Barbosa, que quer mostrar serviço, quer fazer o que o torcedor, principalmente raiz, quer, como a gente quer, jogar em São Januário, mas não é ideal hoje jogar em São Januário no jogo de alto risco, que é o jogo contra o Fluminense. Temos que evitar jogar um clássico contra o Fluminense em São Januário. Não é o certo. Essa é a minha opinião. Eu acho que tudo que vem acontecendo nos bastidores, entre os torcedores, nos jogos entre Vasco e Fluminense, se acirrou demais. Se acirrou demais a rivalidade devido a situações já indo do Fluminense de racismo, o negócio do pó de arroz no Maracanã, né, do Fluminense tomar o lado direito do Maracanã do Vasco, do Fluminense estar pegando jogadores aí do Vasco, né? O Fluminense é um clube que cospe no prato que comeu, com toda certeza, porque o Vasco foi, principalmente quando o Dr. Eurico Miranda colocou o Vasco, o Fluminense, né, que ia jogar a Série B, automaticamente o Dr. Eurico colocou ele na Série A. Eles têm que agradecer os vascaínos até hoje, mas é uma equipe aí que acirrou demais por eles esse clássico. Tem muitas confusões em Vasco Fluminense. Acho que o jogo hoje Vasco Fluminense se acirrou mais ainda que um jogo Vasco Flamengo. É impressionante como é um clássico perigoso hoje o Vasco Fluminense. Então, não discordo, né? Aqui o canal é contra o jogo Vasco Fluminense sem São Januário. Eu sou contra. Não há condições. Temos que procurar, sim, jogar no estádio Nilton Santos, no Engenhão, esse jogo, que é um jogo de alto risco, né? Principalmente vindo da torcida do Fluminense, que fala muita merda, acirra demais esse clássico, as confusões do Maracanã, das coisas que vem acontecendo, principalmente com o Vasco. Eu acho que o Lúcio Barbosa tem que repensar nisso, brigar sim para o São Januário, mas depois do jogo Vasco-Fluminense. Eu acho que o jogo Vasco-Fluminense tem que brigar para ser no estádio Nilton Santos e Engenhão, hoje com um estádio maior, com mais cargas de ingresso para o Vasco. O Vasco colocaria 90% para o seu torcedor e 10% para eles. Eu acho que o Vasco tem que repensar, e o Lúcio Barbosa tem que repensar sobre isso. É um jogo perigoso para você colocar hoje no estádio de São Januário, logo contra o Fluminense, gente. A volta da confusão toda é onde tem o clássico mais acirrado, mais brigado, com mais possibilidade de ter uma merda, uma guerra, porque se acirram demais aí as duas torcidas, principalmente vindo do Fluminense, porque eles estão sacaneando pra caralho. Então o Vasco tem que repensar e evitar de colocar esse jogo em São Januário, porque não vai dar certo. Com certeza vai dar merda. E a Justiça do Rio de Janeiro e essa galera daqui do Ministério Público, muita gente aí está querendo foder com o Vasco de qualquer jeito. Se já está nessa situação, para a gente voltar com o nosso estádio, essa demora toda devido a um jogo contra o Goiás, que estamos aí há 71 dias sem estádio,
Imagine jogar contra o Fluminense, gente. Vamos pensar, vamos analisar. Não dará certo. Vamos sim ter São Januário nos jogos de clássicos de times de outros estados, mas menos os clássicos regionais, que são ânimos mais acirrados, e principalmente nos que eu vejo o Vasco Fluminense hoje, um jogo muito mais acirrado por uma confusão que o próprio Vasco e Flamengo. Então a gente tem que pensar nessa situação aí, e o Lúcio Barbosa, para mim, quer tentar aí mostrar trabalho, mas ao mesmo tempo está querendo fazer uma situação que vai dar merda, principalmente para o Clube de Regatas Vasco da Gama, se colocar Vasco Fluminense para São Januário na volta do estádio com torcida. Essa é a minha opinião. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, meus amigos. Um grande abraço.